Então, pessoal, aqui professor André aí na área. Então, olha aí, o nosso assunto hoje será média aritmética simples, certo? Por que eu não estou fazendo essa aula hoje no quadro? Porque aqui eu quero que vocês tenham atenção aqui na explicação, que esse assunto ele exige muita atenção. Então, olha só, média aritmética simples é uma medida que mostra uma medida de posição central, ou seja, se alcançou ou não uma determinada medida, ou aqui também, se vocês quererem, um determinado número, certo? Um determinado número, certo? Então é o seguinte, se eu quiser que esse determinado número seja alcançado, eu tenho que primeiro calcular os valores que tem que ser calculados, certo? E aqui é que entra a média. Por exemplo, um exemplo básico de média aritmética é a nossa média do boletim, que é o que? Vocês fazem, por exemplo, 4 notas, certo? 4 provas, vocês vão ter 4 notas. E essas 4 notas vão ser somadas e divididas pelo número de provas que vocês fizeram, certo? Que a gente vai ver a seguir como se calcula. Também temos outros exemplos, por exemplo, a média de gols do Campeonato Brasileiro, certo? Sempre no final, lá no final do campeonato, eles fazem uma estimativa de quantos gols foram feitos durante o ano. Qual foi a média por partida, certo? Ah, foi 3 gols, foi 4 gols, foi 1,7 gols, né? Então é assim que é feito. E também a média de expectativa de vida de uma população. O que é isso? Cada país tem em sua classificação ou em sua posição a expectativa de vida da população. Por exemplo, no Brasil é 72 anos, no Canadá é 76, certo? Então, essa é a expectativa de vida que é feita com a média aritmética simples. Então, vamos a um exemplo que fica melhor visualizado isso, certo? Então, aqui temos um exemplo, ó. Os agentes comunitários de saúde de uma determinada cidade foram visitar residências em 3 bairros e diagnosticaram que vários moradores apresentavam pressão arterial alta. E a distribuição se apresentou da seguinte forma: 10 moradores no primeiro bairro, 8 moradores no segundo bairro, 3 moradores no terceiro bairro. Então, qual é a pergunta do problema? Qual foi a média de moradores por bairro dessa cidade com pressão alta? Então, olha só, prestem atenção aqui na resolução. Então, aqui, resolução. Resolução. Então, olha só. Primeiramente, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que montar o cálculo. Então, ou seja, olha só, como é que vai ser montado? A média vai ser o seguinte: vai ser a soma
dos moradores do bairro dividido pelo número de bairros, que é a quantidade de bairros. Ok? Então, olha só. Média vai ser igual. Qual foi o número de moradores do primeiro bairro? 10. Mais o número de moradores do segundo bairro? 8. Qual foi o número de moradores do terceiro bairro? 3. Qual a quantidade de bairros analisados? 3. Então, olha só, agora a gente vai somar. 10 mais 8, 18. 18 mais 3, 21. Dividido por 3 dá 7. Então, portanto, concluímos que a média é 7 pessoas por bairro com pressão arterial alta, certo? Então, agora a gente vai ver como se monta a tão famosa média do boletim. Então, olha só. Como se monta montar a média do boletim. Então, olha só. Como montar a média do boletim? Então, vamos supor o seguinte. Quais foram as notas, por exemplo? Eu quero saber... eu quero saber desse aluno aqui, ó. João fez 4 provas. As notas foram 7,5, 6, 8 e 5, certo? Mas prova de qual matéria? Sei lá, qualquer uma. Qual é a média que João terá no boletim? Então, olha só. Como se faz a média do boletim? Então, a média será igual à soma das notas de João dividido pela quantidade de provas. Então, olha só, média, a soma das notas de João. Quais foram as notas de João? Foram 7,5 mais 6 mais 8 mais 5. Dividido por quanto? 4 notas. Igual.
Puxa o 4 aqui para o lado, fica como? 7,5 mais 6, mais 8 mais 5. Aqui dá 14. 14 mais 5, 19. 19 mais 7,5 dá quanto? Dá 26,5. Dividido por 4. Ah, professor, eu não sei. Lembra da nossa aula anterior? 26,5 dividido por 4. Completa com 0 aqui e cancela a vírgula. Aqui dá quanto? Dá 6. 6 vezes 40, 240. Então, abaixo 5, aqui sobra 2, aqui nada. E agora, vírgula, acrescenta um 0. 6 menos 240, sobram 10. 10 dividido em 40 não dá, acrescenta um 0. Então, dá quanto? Dá 2. Menos 80, sobra 20. Então, 20 não dá, acrescenta um 0. Ok? 200 dividido por 40 dá 5. 5 vezes 40, 200. Sobram 0. Então, a média de João será igual a 6,625. Ok? Essa é a média que João vai para o boletim. Então, espero que essa explicação foi clara, certo? Estudem, pratiquem, que a média aritmética simples tem muita aplicação, certo? Principalmente em outras matérias, que nem geografia e história, certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.